Como já tínhamos programado na semana passada, quando aqui esteve na sexta-feira, o João Venzon, que é o secretário de Infraestrutura, porque nós temos vários assuntos aí da pasta que ele é responsável para a gente encaminhar aqui e tentar, né, ver se a gente consegue trazer informações sobre todos esses temas. Olha, Bacia da Limeira e o Anel Viário da Limeira, ligação Brusque-Guabiruba, lote 3 da Beira Rio, a sequência dos lotes, esse vamos pro 3. O recap da Beira Rio e a construção do novo quartel do Corpo de Bombeiros em Brusque, que vai ficar aí sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura aqui de Brusque. Meu caro João Venzon, bom dia, tudo bem, amigo? Seja bem-vindo, bem perto do microfone, João, vamos lá, tudo certo? Bom dia, Dirley, bom dia aos amigos da Rádio Cidade aí, o pessoal do YouTube também. Tu sabe, Dirley, que eu de manhã eu sempre ligo a minha televisão, boto no YouTube, então que bom dia para todo mundo que tá no YouTube aí através da imagem também. Satisfação retornar aqui e poder contar um pouquinho aí do que a nossa secretaria agora tá planejando, e tem muitas obras e muitas coisas boas aí para a população de Brusque. Para você que tá no YouTube, dá um like aí, dá um joinha pra gente aí, comente no nosso chat, mande mensagem, interaja conosco. Bom, só para atualizar essa situação da 1º de maio, essa continuidade aí da obra ali da cima da curva do Vaca, que foi o que você veio falar ontem, aí parece que isso vai ficar com a Secretaria de Obras, é isso mesmo? Isso, a princípio ainda não foi definido através do gabinete, mas a princípio a Secretaria de Obras que vai ser responsável por esse trecho final, inclusive até é um motivo um pouco de alívio pela Secretaria de Obras, porque como a Secretaria o Obras e o Ivan, ele já tem o maquinário, já tem o pessoal para fazer a obra em si, a gente consegue ter uma agilidade muito maior. Inclusive, a Secretaria de Obras também trabalha em turnos diferentes do que uma empresa normalmente poderia trabalhar. Então, eles começam já às 5 da manhã, evitando alguma parte de trânsito, e conseguem se estender um pouquinho mais. Então, a tendência é que a agilidade dessa obra, assim, vai ser de longe, não vai ser o pesadelo que a gente passou na 1º de maio nesses anos aí. Então a nossa expectativa é que muito em breve a gente consiga fazer essa parte das galerias e concluir esse trecho ali que a gente havia mencionado na semana passada o mais breve possível. Muito bem. Bom, como esse caso então muito provavelmente vai ficar com a Secretaria de Obras, a gente vai trazer aqui o Ivan para falar sobre esse assunto. Ligação Brusque-Guabiruba. Vamos começar por essa importante obra, ligação Brusque-Guabiruba. Que quando começa já temos alguma ação mais concreta para ser mostrada? Assim, Dirley, em relação a todas essas obras de infraestrutura no tocante à mobilidade de Brusque, nós imaginamos, nós temos que planejar a cidade como um corpo vivo e inteiro, digamos assim. Então, por exemplo, as beira-rios, lote 1, lote 2, inclusive a ligação Brusque-Guabiruba, ela passa por esse nível de mobilidade. Ou seja, a transição de Brusque-Guabiruba se passa muito agora pelos lotes 1 e 2, né? Que essas pontes novas, esses trechos novos que foram abertos através da Secretaria de Infraestrutura para a licitação do banco, do Fomplata, enfim. Tem ali uma imagem que dá para ter uma noção. Legal, aqui, ó. Aí, quem tá no canal do YouTube da Rádio Cidade. Que essa é uma imagem, Dirley, se puder explicar, naturalmente ela é feita por inteligência artificial. Sim. Como vai ficar? O trajeto. Para ter uma base de trajeto, alguma coisa de elevação. No começo aqui do lado de Brusque, de fato, o rio não está tão arborizado como é nossa ali, não tem a nossa beira-rio ali. Que vai sair no Rio Branco. Que vai sair no Rio Branco. Aqui é parte da empresa dos Irmãos Hortes, da tinturaria ali. Então a gente contorna os Irmãos Hortes e vai sair na parte da Guabiruba Sul. Mas aqui é só pra gente ter uma ideia de como vai ficar esse trajeto e essa elevação. Qual é a distância? Se eu não me engano, são 2 quilômetros e alguma coisa. Tem eu vou ter que pegar essa informação. Uma dúvida, porque eu tô vendo que pelo assim, conhecendo o local e vendo a imagem, tem uma subida bem íngreme ali, né?
vai ser uma via com uma terceira pista por causa dos carros Justamente, o Rodrigo, essa parte é um ponto importante, porque como é uma via de mobilidade, uma via expressa de mobilidade, qual que é a nossa ideia? É que, digamos assim, quem vem lá de Itajaí vai pegar a nossa Beira-Rio, vai atravessar toda a Beira-Rio, passar lote 1, lote 2, passar a ponte, entrar aqui e ir para Guabiruba. Ou seja, a Inés Bianchini e a Frederico Petrucci lá, eles não vão mais teoricamente a gente consegue dividir um pouco esse trânsito aí e ter uma fluidez muito maior. Nesse trecho específico aí, está planejado terceira pista nas subidas, porque realmente é um trajeto ali bem sinuoso e com um declive, um aclive bem significativo. Então ali a gente já está prevendo tanto terceiras faixas para subida, quanto a parte de mobilidade de ciclofaixa, enfim. Então é um projeto bem interessante ali para a comunidade, que vai beneficiar tanto o Brusque quanto o Guabiruba, porque a gente sabe que são cidades co-irmãs aí. O projeto já está pronto? O traçado já está definido. Ainda temos os projetos complementares, terraplanagem, drenagem, tem um pouco de encosta, enroncamento ali, e os projetos ambientais. A nossa expectativa aí é que mais um mês e meio a gente conclua toda essa parte desses projetos complementares, para a gente poder lançar a licitação, enfim, e poder tocar essa obra para frente. Mas é uma obra muito importante e a gente ainda vai licitar esse ano. A gente, quando olha para uma obra assim, vou pegar a Beira-Rio como exemplo. Nós estamos falando de uma Beira-Rio que começou lá na década de 90 e ainda não está finalizada, né? Estamos passando em praticamente quase 3 décadas. Claro que aqui é um traçado bem menor, né? Se a gente fosse contar, João, considerando todos os percalços que podem vir, em quanto tempo que a gente poderia pensar nessa obra finalizada? Não, essa obra, Valdomiro, ela é uma expectativa de 2 anos de obra, considerando todo, digamos assim, as partes burocráticas e físicas que a gente pode levar em consideração, através de intempéries, tempo, enfim. Então não é uma obra muito grande, assim, digamos, frente à Beira-Rio, por exemplo, né? Mas um período de 2 anos é um período razoável para a gente conseguir concluir. Inclusive, por exemplo, a nossa Beira-Rio, até desses lotes passados aí, são basicamente nesse período de tempo. Assim, se em 2 anos tu não consegue, assim, ter uma conclusão razoável nesses trechos aqui, como estão bem planejados e não tem tantas interferências, 2 anos é um período bem considerável para a gente conseguir concluir essas obras. Tem recurso já? Tem recurso, porque isso aí é recurso de foi garantido pelo governo do estado, né? Sim. É uma parte, Brusque tem uma parte maior, se não me falha a memória. É isso aí. Entra Brusque e entra Guabiruba. Mas aí, mas a pergunta, tem o recurso, mas, por exemplo, a licitação vai ser feita dos 2 municípios? Não, vai ser vai ser a mesma empresa que vai executar as 2 pontas? Justamente, vai ser uma licitação única que vai ligar 2 municípios, e daí cada município vai entrar com a sua... seu pedaço financeiro. Seu pedaço financeiro, assim, digamos, cada um no seu terreno vai aportar um valor. Inclusive até em outras modalidades a gente já utiliza isso quando há fronteira com municípios vizinhos, assim, né? Importante essa obra aí. Pena como você falou. Você está sendo modesto, viu? Não, foi dito aqui pelo João, o fato de você tirar o trânsito pesado, esse trânsito que economicamente faz essa ligação, caminhão, veículo de furgão, vai ser mais rápido para quem tá e o pessoal local, aquele que está lá no General Osório, enfim, esse pessoal vai transitar com mais, o trânsito vai ter mais fluidez, com certeza. Essa obra é importantíssima. Com certeza, a gente fica feliz até, inclusive, de poder contribuir com não só Brusque, mas também com Guabiruba, que também, né, sempre é uma cidade que... É uma coisa só, né? Exatamente. Bacia do Limeira e o Anel Viário do Limeira. E aí? A Bacia da Limeira, inclusive, nós estivemos na semana passada, na quinta-feira, anunciando essa obra da Bacia da Limeira, a sessão pública... Lá na Unifeb? Lá na Unifeb, Inclusive, a sessão pública vai ser dia 21 de julho, se eu não estou enganado, para a gente poder fazer a Bacia da Limeira. A Bacia da Limeira, ela vai ser dividida em 4 lotes. O reservatório, que foi isso que a gente agora vai ser feita a licitação, mais 3 lotes de desassoreamento e melhoria das valas. A primeira etapa é esse reservatório, que são cerca de 7,8 milhões, se não me engano, uma coisa assim.
E ela vai ser basicamente um bolsão seco, que quando chover, essa água vai ser represada ali. Mas concomitante a isso, aí tem esses outros 2 lotes, que somados todos eles, dão mais de 70 milhões de investimentos. Daí a nossa expectativa é que, daí com certeza, a parte da Limeira, Dom Nelson, todos esses loteamentos que ali estão, não vão sofrer tanto. A gente consegue ter um esquema matemático de volume de água e de chuva que cai naturalmente naquela região, e mapeado nisso aí esses bolsões de água que ocorrem quando acontecem as cheias. Então, todos esses lotes juntos, nós vemos que há algumas partes que ainda vão alagar, mas são áreas que já são abertas ou terrenos vazios, enfim. Então, concluindo todas essas partes aí, a nossa expectativa é que a Limeira vai ser livre. Mas claro que isso é um processo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, assim, né? A gente não vou resolver o problema da Limeira no reservatório, né? Até para puxar um gancho aqui da 1ª de maio, né? A gente não vai resolver o problema da 1ª de maio só com a macrodrenagem desse pedaço da 1ª de maio. São etapas. Então, também não se sabe, isso é para mitigar, porque você não sabe como é que vai ser a chuva, né? Justamente. Assim, claro, a gente cria uma previsão, mas se toda previsão acertasse, nunca ia ter nenhum problema, assim, né? Não ia ter nem barragem, né? Não ia se construir barragem em Santa Catarina. João, acho que é interessante falar sobre esse negócio da Limeira, porque quando eu peguei a informação, eu acho que a população da Limeira, eu acho interessante saber sobre isso, porque não vai ser o projeto, não é pura e simplesmente você pegar o ribeirão, você desassorear, limpar, porque vocês estão falando em reservatórios, que seria, grosso modo, que nem foi feito aqui da Avan, aqui próprio dos fundos. Seriam, ao invés... Seriam bolsões. Bolsões. Ao invés de você simplesmente abrir a vala, você vai fazer uma espécie de uma abertura para uma lagoa, né? Que aí você vai ocupar mais espaço. Vocês já tem, por exemplo, claro, vai cair nesse projeto, você já tem mais ou menos uma ideia de onde vai ser isso? Acho que a população, é interessante para a população também ter essa onde vai ser, já tem ideia de onde vão colocar, quantos vão colocar, mas se vai ser, por exemplo, próximo, digamos assim, de algum núcleo mais populoso, como por exemplo os conjuntos residenciais? Não, a ideia naturalmente é que essa barragem ela seja colocada não tanto ao centro da Limeira, digamos assim. Ela vai na rua Pedro Mafra, que é perto da cachoeira do Pedro Mafra, e lá ela vai funcionar como uma barragem seca, um pouco diferente dessa aqui do Renault, aqui próximo de Jintá, que essa do Renault ela não foi criada especificamente para funcionar como uma barragem, e sim era um reservatório de água para a fábrica Renault, do tecido Renault. Sim, então, ela tá sendo usada por um outro uso de que ela foi concebida, digamos assim. Mas esse reservatório aí, ele é concebido para, grosso modo, segurar a água da chuva e ter um pouco melhor de vazão. A expectativa ali é que ela consiga segurar bastante a água da chuva, mas ela não vai eliminar todos esses pontos de água. Não vai. Assim, ela vai ser mais um agente positivo na mitigação desses alagamentos. O que vai ocorrer mesmo para, de fato, resolver com mais assertividade esses pontos aí é o reservatório e esses 3 lotes programados. Por que a gente não faz o reservatório e esses 3 lotes? Porque é uma obra muito vultuosa e é interessante a gente fazer segmentado. Deve dar uns 10 quilômetros mais, daí para cima, lá grande, da Aradef assim, até lá no muito Pedro grande. Mafra. Para ter uma noção, é mais de 70 milhões de investimento. Então, a Beira-Rio não chegou, a Beira-Rio chega a isso, próximo a isso, então é próximo uma Beira-Rio nova naquela localidade. A nossa expectativa é que isso aí seja feito. Estamos lançando agora o reservatório, então vamos aos poucos ganhando esses terrenos assim para conseguir liberar o pessoal da Limeira dessas águas. Vou fazer um intervalo e depois a gente retorna com o secretário de Infraestrutura, João Venzon, com Rádio Revista Cidade. Você estava falando aí da bacia da Limeira e o anel viário aí da Limeira, que fora do ar o João estava colocando de uma situação aí que vai ter que ter uma parceria com a prefeitura de Itajaí, né? Justamente, ali a bacia da Limeira, apesar de ser o nome é o mesmo, bacia, anel viário da Limeira, é a mesma localidade, sim, naturalmente, só que são obras distintas, né? Elas vão ocorrer
concomitantes, simultâneas, uma não vai interferir diretamente na outra, mas o anel viário da Limeira é a grande obra de infraestrutura de mobilidade que a gente vai estar fazendo naquela região. São cerca de 8 quilômetros, né? Que vai pegar toda aquela área industrial da Limeira e vai sair lá no Limoeiro, naquele viaduto que o governo do estado agora tá fazendo. Inclusive, se a gente passa próximo da escola, se não me engano, é Carlos Fantini ali, uma escola estadual, é por ali, né? Uhum. E ali tá sendo aquele trevo ali onde estavam ventilando que ia ser o estádio do Brusque, enfim. Sim. E agora a nossa ligação vai ser ali. Só que nós tínhamos um impasse que tem um trecho ali que já começa a passar por Itajaí. E naturalmente que por lei, Brusque não consegue construir em cima de um terreno que não é próprio da nossa cidade. Então, em conversa com a Prefeitura de Itajaí, nós conseguimos a autorização e a anuência deles, que eles vão também, puxando o gancho agora da Guabiruba, também é o mesmo sentido, né? Então, no que for o trecho de cada um, vai pagar. Só que boa parte, mais de 90% da obra ali, compete a Brusque, que vai... o projeto. Então, só que daí o projeto é inteiro nosso, né? Nós apresentamos o projeto para a Prefeitura de Brusque, inclusive apresentamos o projeto... O projeto já está pronto. O projeto está pronto, Está concluído, falta esses projetos complementares, bota fora, movimentação de material, o que vai ser, mas o traçado também já está definido, junto com a Prefeitura de Itajaí. E tivemos também reunião com o CIE do Estado, com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, porque vamos ter que ligar ali, são 3 pessoas envolvidas, digamos assim, Prefeitura de Brusque, Prefeitura de Itajaí e Secretaria de Infraestrutura do Estado, que é o que está fazendo a obra do viaduto ali do Limoeiro. Então a nossa ideia é nós ligarmos essa estrada, esse anel viário da Limeira nesse viaduto, e vai ficar uma obra assim magnífica, maravilhoso, como diz meu pai, porque não, vai ficar maravilhoso, fantástico, porque tu vai conseguir ligar toda a área industrial da Limeira, todo aquele povo da Limeira, e passar direto para Itajaí. Sem contar que vai desobstruir a Alberto Miller, que é um absurdo de trânsito que tem. Você ali não tem ciclofaixa, não tem calçada em vários trechos, é perigoso, pedestre, escola, tem tudo. Não, ali digamos, é uma guerra de trânsito, digamos assim, porque cada um disputa o seu espaço e cada um na sua devida razão tenta procurar esse espaço e às vezes causa alguns acidentes, enfim. Então, fazendo esse desvio, digamos assim, esse anel viário, esse contorno viário aí, vai ser uma obra importante para a nossa população e vai trazer muito desenvolvimento, porque áreas que não passavam essa estrada ou que não estavam afetadas, vão passar a poder, por exemplo, a ter esse acesso muito mais fácil, e também leva o desenvolvimento para a nossa cidade, enfim. Valdomiro, tem pergunta? Tem pergunta aqui do ouvinte aqui. A Luciana mandou mais cedo aqui uma pergunta. Essa barragem pode ser usada a água como reservatório para melhorar a falta de água no bairro? Sobre a questão da Limeira. Não sei se a palavra é barragem ou é uma piscinão. O termo técnico que é utilizado é reservatório, né? Reservatório. Mas ele infelizmente ele não é um reservatório que vai manter cheio. Ele vai ser um reservatório vai ficar aberto vazio. 99% do tempo. É isso aí. Quando tem a previsão, aí vai ser uma comporta que vai ser controlada eletronicamente, que a gente consegue baixar e levantar, só que ela não vai funcionar. Até inclusive não funciona como uma lagoa propriamente dita, porque a gente precisa da maior capacidade de água, e se eu já tenho um certo nível de água, ela já ocupa esse pedaço aí, depois começa a chover, se eu já tenho água lá, não faz sentido para armazenamento de água, que é o intuito principal dessa obra ali. Mais alguma pergunta? Não, era essa a pergunta. Até o que é que está fazendo uma observação aqui, deixa eu ver. O Joselito está fazendo uma... Ele está escrevendo aí, não terminou, está demorando para escrever aqui. Bom, enquanto ele escreve, a gente vai para outro tema aqui, o lote 3 da Beira Rio, que também é outra obra importante. Lote 3 agora está sendo concluído de lei. A empresa vencedora já apresentou toda a documentação, já foi analisada por parte da diretoria de licitações aqui da Prefeitura de Brusque, já foi autorizada. Agora está indo para não objeção
do banco, porque essa obra é uma obra financiada pelo Fomplata, e o banco precisa dar a anuência daqueles procedimentos que a prefeitura tomou para fazer a habilitação da empresa. Então, estamos só aguardando a habilitação da empresa para conseguir seguir com a assinatura do contrato. Enfim, a nossa expectativa é até final desse mês concluir toda essa parte aí e assinar, e daí tocar a obra, ordem de serviço e bola para frente. O lote 3 ele vai ali da ponte do Pilolo até o do Chico Motos ali, né? Até a ponte do Alois Petermann. Alois Petermann, perdão. Alois Petermann, que dá qual é a distância? Dá 3 e alguma coisa quilômetros. É um trecho bem maior, né? É o maior trecho deles, né? Desses dois lotes é o maior trecho. E ele que daí aí nós pretendemos aí concluir todo esse pedaço. Ainda há um pedaço para cima desse lote 3 que a gente ainda está em estudos para continuar mais esse pedaço da Beira-Rio acima da ponte. Mas isso aí é uma coisa que não está dentro desse lote 3 que nós estamos licitando, né? Nessa ponte aí a gente vai ter que ser estendida 30 metros, porque ali há um gargalo, inclusive é um dos principais gargalos que acontece em Dom Joaquim por conta do estreitamento da seção do rio ali, da ponte. E nós vamos alargar 30 metros, vamos fazer 2 alças de acesso, enfim, vai ficar uma obra interessante para todos esses caminhões que vêm lá de Botuverá. A ideia é eles descerem, quando chega nessa parte ali dessa ponte Alois Petermann, no Chico Motos ali, eles entram, pegam a Beira-Rio e depois vão até Itajaí se quiser, né, pela Beira-Rio, enfim, daí aí pega a rodovia. Então vai ser uma fuga desses caminhões grandes aí, um trânsito bem considerável, né? Até porque a gente sabe que esse trecho digamos, de Brusque e Dom Joaquim, a gente considera, né, de centro Dom Joaquim, é muito carregado, tanto por conta desses caminhões pesados que passam. E com esse lote 3 da Beira-Rio vai fugir tudo isso aí, fora que ele vai ser o canal extravasor e vai conseguir mitigar bastante a cota de enchente daquela população ali. Agora, você está pensando, né, que a questão do lote 3, né, que eu acho que vai ser uma obra muito importante. Eu falo isso porque, né, a família tem empresa lá, sabe como é que é aquela questão, e para resolver, não vou dizer de resolver de vez, né, mas para desafogar aquele trânsito na principal, que é aquele trecho do estado. E a situação da Beira-Rio aqui em direção a Itajaí? O que você pode falar sobre isso? Da ponte do Santos Dumont, tem aquele trecho que seria na margem esquerda, direita, né? Margem direita. Ou você está falando da Luiz Henrique da Silveira? Essa é a margem esquerda, né? É a margem esquerda, da Luiz Henrique da Silveira. A do Dona Ema é a margem direita, isso aí. Do EMA 2 é aquela que sai, que tem uma ideia de sair pela Ivo Silveira lá. Isso, tem uma ideia de sair pela Ivo Silveira. Isso andou alguma coisa? Não, esse ali, o Rodrigo, inclusive, até para a gente conseguir explicar para as pessoas, a gente não consegue também agarrar tudo ao mesmo tempo. Justamente, eu tenho que equilibrar algumas coisas e escolher, digamos assim, Posso fazer esse projeto ainda? Posso, inclusive, é a intenção da Prefeitura de Brusque seguir agora a partir do lote 3, a finalização do lote 3. Vai ter o lote 4, que é próximo ali do Rio Branco, da Schwartz ali, que nós vamos fazer a ligação. Da Ulisses Schwartz ali, né? Que ali mas é só um trecho. Então, mas é considerado o lote 4, digamos assim. Mas a minha ideia aqui, até nem conversei exatamente com o prefeito sobre isso aí, mas a minha ideia é fazer esse lote 5 pela margem esquerda até ligar na Ivo Silveira, para a gente conseguir realmente fazer a união desses dois lados do rio, desses dois lados da cidade, com a Beira-Rio, porque a gente percebe hoje que a Beira-Rio, o governador Luiz Henrique da Silveira, nesse trecho do lado esquerdo, ele é subutilizado. Ele poderia ser melhor utilizado. Mas por que ele não é utilizado? Porque chega lá na ponte da Bilu, a turma é obrigada a pular pro outro lado do rio, só que daí ali tem uma confusão. Não, e você tem a rotatória da Ivo Silveira. Ali é terrível. Tá sempre cheio. Gestionamento. Então, se a gente conseguir seguir isso aí e mais lá na frente fazer uma outra ponte, essa é a minha ideia. Assim, mas por enquanto é uma ideia que só ainda não colocamos no papel, mas a intenção é seguir com esse lote 5, vamos dizer assim, daquele lado do rio, que daí realmente a gente vai conseguir ter uma fluidez muito melhor. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu prefiro pegar a margem direita e ficar um pouquinho agarrado no trânsito do que pegar a esquerda e subir lá na ponte da Bilu, que daí lá me atravessa inteiro. Aí, porque daí eu tenho que cruzar ali na Bilu, naquela região,
aí eu me atrapalho. Então eu vou sempre pelo lado direito, mas é porque eu também vou seguindo o intuito natural do rio, digamos assim, né? Mas com essa margem esquerda, porventura a gente conseguir licitar e abrir, vai dar uma fluidez muito melhor. Muito melhor. A gente falou aqui de Beira Rio, lote 3, de possível até o lote 4 ali já no Guarani, ali naquela região, que o próprio prefeito já tinha falado aqui sobre isso. Mas e a revitalização da rodovia? Da Souza Cruz até o bairro Dom Joaquim, que foi prometido que o governo do estado pagaria o município, né? Indenizaria o município se ele fizesse essa... E até agora não... É que ali Dirley, inclusive, nós estamos elaborando o projeto, tá para ser concluído o projeto e fazer a licitação da duplicação do trecho ali da Souza Cruz, que a gente conhece ali pela Caixa do Venzon, até a rótula da Lagoa Dourado. Isso aí vai ser feito. Ainda está sendo definido o projeto para a gente conseguir saber, digamos assim, o quanto que a gente vai pedir para o governador, né? Está sendo concluído isso ali, e depois da rótula da Lagoa Dourada vai ser feita a revitalização com alguns trevos alemães, algumas baias, terão 2 rótulas ali para conseguir fazer o acesso da ponte de Chico Maltos, porque são obras que complementam. O lote 3 complementa com essa parte da revitalização da Antônio Rai, né, que é esse trecho ali que eu estou mencionando, e com a duplicação também. Então, com essas 2 obras juntas, ali a gente imagina que vai ser uma melhoria considerável para toda aquela posição, porque agora Dom Joaquim, Cedrinho virou uma cidade lá, né? A gente sabe que o pessoal não vem mais por cento para nada, assim, a não ser em alguma eventualidade, né? Tem hospital, tem mercado, tem tudo, então... mas a princípio a ideia é esses 2 projetos andar concomitante. Tá saindo essa parte da duplicação, e tão breve a gente consegue concluir esse projeto aí para conseguir fazer a licitação e tocar essa obra. Olha, nesse evento que ocorreu lá na Unifeb, quando foi apresentado esse pacote de obras, e você estava lá porque a secretaria vai ser responsável, também tem aí essa relação com o Corpo de Bombeiros e finalmente a construção. Esteve aqui o comandante, né, do Corpo de Bombeiros recentemente aqui no programa Rádio Revista, falando a respeito disso. Quando começa, afinal? Porque a pergunta é sempre essa, né? Quando começa? Assim, Dilei, isso é um motivo de muito, muito orgulho, muita alegria, até pela minha pessoa, mas na pessoa do comandante da 3ª Companhia, o capitão Rafael De Favre, que se empenhou ativamente aí para conseguir concluir essa parte desse projeto. Até o parabenizo, porque esse foi mérito dele mesmo de conseguir insistentemente provocar a favor da construção desse complexo aí do Corpo de Bombeiro. E é uma obra grande, 2.500 metros, se eu não me engano, um investimento de mais de 10 milhões de reais, vai ter muitas melhorias para o Corpo de Bombeiros. A gente sabe que o bombeiro é uma instituição que nos ajuda muito, e nada mais justo que também a prefeitura, junto com o fundo do Corpo de Bombeiros que eles têm aqui de Brusque, proporcionar uma estrutura que eles consigam deixar o melhor para a gente. Então, a parte de que começa, a obra vai ter 2 anos de duração, sendo que 6 meses é a parte do projeto, porque essa licitação, ela foi uma licitação um pouco diferente, que é uma licitação integrada. Como é que geralmente funciona? O pessoal da prefeitura, né, digamos a Secretaria de Infraestrutura, elabora o projeto, elabora o orçamento e daí licita o projeto e o orçamento. Nesse sistema ali integrado é um pouco diferente. A gente só elabora um anteprojeto e um orçamento, um pré-orçamento, para a gente saber mais ou menos o quanto vai custar. E a empresa é que vai elaborar todos os projetos executivos, projeto hidrossanitário, elétrico, preventivo, enfim. Então, para nós é melhor porque otimiza o tempo da prefeitura, e para a empresa também, porque ela faz o projeto que ela vai executar. É diferente quando você pega um projeto pronto, tem algumas melhorias, algumas coisas que você precisa fazer. Nesse caso, na contratação integrada, eles vão fazer o projeto e vão executar. São 6 meses de projeto, mais 18 meses de construção. O projeto, a empresa, eu já falei com o responsável da empresa, o Gilmar, ele já está fazendo esse projeto, e tão breve ele comece a concluir o projeto, vai apresentar para a prefeitura, a gente vai aprovar, naturalmente, com
analisar para poder ser aprovado e daí começar. Ou seja, até final de 28 o Corpo de Bombeiros já está numa instalação nova. O tempo é nosso adversário, mas eu não posso encerrar aqui sem perguntar sobre... O que foi, Rodrigo? Nada. Sério para mim aí? Olhando com um certo questionamento, tô de boa contigo. É sobre a Beira Rio aí, nós temos ainda eu sei que o CI tá responsável pelo recapeamento da Beira Rio, né? Exato, agora de lei, inclusive... Beira Rio mais direita. Mais direita, que é a revitalização do trecho ali do Forte até a Academia Viva, 2,5 km, 2,6 km. Nós assinamos a ordem de serviço na semana passada, junto com o Corpo de Bombeiros, e daí agora nós vamos fazer, a empresa já vai entrar, se eu não me engano, na semana que vem, e já começa, é uma obra super rápida, 30 dias, inclusive a gente pede a paciência um pouco das pessoas, que ali vai acontecer algumas intervenções, há outras alternativas para a gente conseguir fugir daquele trânsito ali, mas é uma obra muito rápida e a gente sabe que aquele lado ali está bem castigado, né? Então, bastante. Vai ser só o recap ou vai ser fresado? Não, fresado também. Vai ser fresado. tudo, vai a gente ser coloca arrancado velho, 5 centímetros de fresa, e vai ser adicionado 7 centímetros de capa. Então, Paciência motorista. Além de trocar a massa asfáltica, nós vamos adicionar 2 centímetros. Então, ali vai ficar, pelo menos aí por um bom período. Ficou 20 anos esse pedaço aí, imaginamos que mais de 20 anos a gente não precisa mexer naquele trecho ali. A gente sabe que isso causa transtorno. Mas né? aí tem o Luiz Henrique da Silveira. Tem o Luiz Henrique da Silveira. Justamente, ele pulou pra lá. Olha, eu sou fã daquela via porque eu utilizo muito. Mas ali sempre, isso que foi dito aqui pelo secretário, já outros agentes políticos já falaram, né? É essa destinação dela. E uma outra situação é que ela não tem muitos acessos para... E tem uma outra coisa, vocês estão pensando começar quando essa obra? Qual? Essa do recap? Vai começar semana que vem. Semana que vem. Porque já vai começar a pegar a época de férias escolares da faculdade? Sim. E aí a férias já está acontecendo. Não sei, férias da faculdade já está acontecendo. Minha filha entra semana que vem, mas da enfim. faculdade. Tem o colar. Mas enfim, nessa época aí você já tem um trânsito menor ali, já também ajuda a tentar ajustar. Porque o calendário é diferente do ensino superior e do ensino médio. Então tá. Sua filha está no ensino médio ou fundamental? Está no fundamental. Ela entra semana que vem. João Venzon, alguma coisa aí pro João ainda, ou Valdomiro? Tem uma pergunta aqui, mas eu não acho que não é do João. Vamos fazer a pergunta para ele. Quando vai começar o asfaltaço na Lagoa Dourada? Esse aí é diretamente com o nosso secretário de obras, Ivan Bruns, que ele tem a programação. Até se eu falar alguma coisa, pode ser que eu esteja me equivocando. Mas o ouvinte que está perguntando, que vamos buscar essa informação. É que para o ouvinte é tudo a mesma coisa, né? Emendando. Não tem problema, claro. Emendando, a capa aqui da primeira do ar está pronta. A capa aqui tá finalizando, vai se finalizar essa semana. Até obrigado, Rodrigo. Deu uma chuvinha ali, deu uma incomodada, né? Já foi um bom trecho finalizado agora, né? Então, a princípio, essa semana aí a gente consegue concluir de fato o asfalto definitivo. Conclui, sinaliza e tá resolvido. Conclui, sinaliza. A princípio, essa semana, dependendo do tempo. Mas tá agora é a finaleira mesmo e já tá transitável, já tá bem melhor assim, né? Muito bem. Secretário, muito obrigado. O secretário esteve aqui na sexta-feira, quando ele veio aqui justificar a situação da curva do Vanca, né? Era uma situação emergencial e a gente precisava ouvir o lado da prefeitura e de quem é responsável pela execução da obra. Eu digo execução no sentido, execução foi uma empresa contratada, mas essa parte de cima ali é responsabilidade da prefeitura e veio o secretário aqui. E semana passada o Venzon disse, olha, eu estou à disposição aí para tratar de outros assuntos relacionados à secretaria e olha só quanta pauta a gente trouxe aqui hoje, né, João? A respeito da Secretaria de Infraestrutura, de quantos assuntos que são bastante relevantes para a comunidade de Brusque. Então eu te agradeço por ter vindo mais uma vez aqui e evidentemente que você vai ser chamado mais vezes. Obrigado. Obrigado, Dirley, obrigado também pela oportunidade de a gente poder não só falar das obras da 1º de maio, que
que a gente já comentou tantas vezes, mas também mostrar quais são os planejamentos que a prefeitura tem. Nós estamos empenhados diuturnamente para conseguir dar uma resposta para a população. São grandes desafios que a prefeitura tem. Brusque é uma cidade que está em pleno crescimento, é pujante, tem uma classe trabalhadora muito boa, muitas empresas vêm para cá. A gente consegue perceber que muitas pessoas de fora, de outros estados, inclusive até de outros países, procuram Brusque para fazer a sua morada, e naturalmente que quando há uma densidade demográfica maior, os problemas também são grandes e iguais. Mas a prefeitura está empenhada em conseguir mitigar esses problemas, dando maior celeridade na locomoção, na habitação, na saúde, na educação, enfim, é um trabalho em conjunto que a prefeitura está tendo também com as pessoas, com os empresários, com a sociedade organizada. E eu que agradeço de poder vir aqui falar um pouquinho nesse canhão de audiência que é a Rádio Cidade. Muito obrigado pela oportunidade.